Olá, tudo bem com você? Vamos falar sobre livro neste vídeo? A ideia é que nós hoje vamos falar sobre este livro aqui. Este é o canal Teologia Missional e vamos falar sobre a missão da igreja hoje do autor Michael Gorin. Nós já falamos sobre ele em outros vídeos, nós muitas vezes citamos ele aqui dependendo do tema, do assunto que nós abordamos, mas você vai encontrar também um outro livro que nós já comentamos aqui no canal. Fique com a gente. Vamos falar sobre missão, a missão da igreja hoje. Hoje, então, nós vamos falar sobre este, que é um livro fantástico, indispensável para a igreja que deseja levar a sério o seu chamado em nosso tempo. Sobre o autor nós já falamos em outro momento, eu vou deixar aqui embaixo o link de outro vídeo, quando nós falamos sobre a Igreja Missional na Bíblia, que é uma outra obra do Gorin. Gorin, ele começa aqui já nesse livro deixando claro que essa obra é um compilado, é onde ele junta o material que ele vem lecionando, que ele vem palestrando a respeito nos últimos anos. Para ser mais preciso, é o resultado de aulas que ele vem dando aí nos últimos 25 anos em diferentes instituições mundo afora. Então, Gorin, refletindo sobre o tema da missão da igreja, viu que o contexto geral, hoje, desses últimos anos, pedia mudanças. E o tema missão, a maneira como vinha sendo refletido nesses últimos anos, apresentaram uma série de alterações, de mudanças. O contexto, portanto, pedia uma reflexão conectada com todas as mudanças que vinham ocorrendo com relação ao tema da missão ao longo do século XX. Eu também vou deixar aqui embaixo um link, se você tiver interesse, a respeito do material do David Bosch, que tem aquele livro Missão Transformadora, que faz todo um resgate, um levantamento da história da missão nos últimos 2000 anos. Então você pode acessar aqui embaixo. Bosch e a sua obra, Missão Transformadora, apresenta uma ampla e profunda reflexão, portanto, sobre essas mudanças que o Gorin também vai apresentar aqui neste livro sobre o qual nós estamos falando. Gorin, aliás, aqui nesse livro, ele coloca o Bosch entre os 3 autores que mais o influenciaram no processo que o levou a reestruturar a maneira tanto de pensar como de ensinar sobre missão para a igreja. Então, reconhecendo a dimensão da obra de David Bosch, ansiando ao mesmo tempo para que surgisse uma versão mais popular, mais didática dos conteúdos de Bosch, Gorin, ele vê essa sua expectativa frustrada, porque, na opinião dele, o livro de Bosch, embora obviamente profundo, amplo e de suma importância, ele acaba ficando um pouco distante das camadas mais populares da igreja e acaba sendo um livro altamente acadêmico, restrito a um número muito reduzido de pessoas. Então, o Gorin, ao trazer essa obra, ao apresentar esse livro, ele coloca à disposição das pessoas, no entender dele, um livro, então, mais acessível sobre essa reflexão, sobre essa discussão. Este é, assim, um livro introdutório para pastores, líderes, todos aqueles que desejam iniciar a reflexão no tema da missão, mas, obviamente, vai servir para aqueles que também já estão na caminhada, porque ele aborda todas as mudanças, os desenvolvimentos ocorridos sobre a missão no último século. A pergunta com a qual nós devemos começar, então, a olhar e ler este livro, e que o próprio Gorin deixa subentendido, ele propõe, é: que tipo de missiologia esse livro apresenta? O pressuposto de Gorin está numa frase que ele declara já no prefácio do livro. Diz ele: a igreja é missional por natureza e sua missão como um todo nasce dessa identidade. Está lá na página 10. Assim, este autor está fortemente comprometido com a eclesiologia. Para Gorin, a eclesiologia e a missiologia jamais deveriam estar desconectadas, jamais deveriam estar separadas. Mas, além da eclesiologia, a missiologia precisa levar a sério também a história.
Aqui, missão, eclesiologia e história se encontram na seguinte questão: como a Igreja cumpriu e ainda cumpre a sua missão nos vários contextos históricos e culturais? Inevitavelmente, essa pergunta, essa questão, ela nos remete ao próximo ponto de destaque da missiologia de Gorin, que é o contexto global. Como articular uma missiologia que, abre aspas, entende que a missão está em todas as partes do mundo, vem delas e é para elas? E ainda, além da missiologia, da história e do contexto global, essa missiologia também leva a sério o contexto atual, o contexto contemporâneo. Com tudo isso, Gorin ele procura articular uma missiologia que foge daquela definição tradicional que vê a missão como uma disciplina que estuda as questões decorrentes da expansão geográfica do cristianismo ocidental em outras culturas. Nós também temos um vídeo sobre o mito geográfico, que nós vamos deixar o link aqui embaixo. Identificando-se como alguém de dentro da tradição evangélica no contexto global, este autor, Michael Gorin, revela que, além de David Bosch, outros 3 nomes foram importantes para o seu currículo e que influenciaram, portanto, o conteúdo deste livro. São eles Johann Hermann Bavinck, que viveu entre 1895 e 1964, não confundir com o teólogo reformado Hermann Bavinck. Hermann Bavinck era o tio de Johann Hermann Bavinck. Johann Hermann Bavinck foi um missionário. Também outro nome que influenciou Gorin, Herwig Kohn, que viveu entre 1933 e 1999, e Lesslie Newbigin, que viveu entre 1909 e 1998. Newbigin, vale ressaltar, é um autor que Gorin estudou, analisou profundamente, inclusive no seu doutorado. Vamos dar uma olhada também em como a editora, a Ultimato, que é a editora deste livro, apresenta a obra no seu site. Então nós estamos aqui na página da editora Ultimato, que é a página do livro A Missão da Igreja Hoje, a Bíblia, a História e as Questões Contemporâneas, do autor Michael Gorin. São 392 páginas. Aqui você encontra também uma frase aí na sinopse do Christopher Wright, que diz que poucas coisas são capazes de combinar múltiplas áreas do conhecimento, e menos ainda num único livro. Michael Gorin é uma delas. A Missão da Igreja é um livro confiável e desafiador. A recomendação é então do Christopher Wright. Aqui nessa mesma página do livro você pode olhar o sumário, então tem todo o sumário aqui. Você pode também encontrar mais informações sobre o Michael Gorin, que é o autor do livro, algumas coisas sobre o que outras pessoas disseram sobre esta obra, e uma coisa bem legal é que você pode também ler um trecho da obra. Então o site da editora Ultimato ele tem este recurso. Olha só que bacana, você vai passando aqui no começo do livro, as primeiras páginas, você vai chegar aqui no sumário, depois você consegue ver o prefácio, mais adiante você vai chegar na introdução. Então você vai vendo que o livro ele tem sempre esses quadros com citações, bastante rico, com muitas referências. No final de cada capítulo também você vai encontrar indicação de leitura complementar a respeito dos temas, dos assuntos que o autor foi apresentando naquele capítulo. Tem também perguntas aqui, ó. Leitura adicional, questões para discussão, que você pode usar aí para ler em grupo, para discutir na sua igreja, temas para dissertação. Ao final de cada capítulo você vai encontrar então essas 3 áreas aqui: leitura adicional, questões para discussão e temas para dissertação. Então é um livro muito bacana, e se você quer olhar mais de perto algum detalhe, se você ainda não tem o livro, é só ir aqui no site da editora Ultimato, e você vai poder acessar esses detalhes que eu estou mostrando aqui. Como vimos então, são 11 capítulos neste livro que estão subdivididos em 3 blocos, em 3 partes.
Na primeira parte, Gorin apresenta uma reflexão bíblica e teológica sobre a missão. Ele vai fundamentar a missão da igreja na missão de Deus, conforme a narrativa bíblica, apresentando algumas reflexões teológicas sobre o tema da missão da igreja. Missão da igreja decorrente da missão de Deus. Enquanto que, até pouco tempo, os estudos a respeito da missiologia, eles utilizavam a Bíblia para reforçar e fundamentar aquilo que os evangélicos achavam já saber sobre a missão. Gorin se propõe a encarar a Escritura como um registro narrativo da missão de Deus. Também nesta primeira parte, Gorin apresenta uma importante reflexão teológica a respeito da natureza missional da igreja. Destaque para a eclesiologia e a sua tríplice manifestação: instituição, comunidade e orientação para o mundo. Então, na compreensão do Gorin, essa é a tríplice manifestação da igreja, da eclesiologia. Ela é uma instituição, ela é uma comunidade e ela é um grupo orientado para fora, para o mundo. Nas palavras, então, do próprio autor, existem duas maneiras, sacralização e secularização, pelas quais a igreja pode se recusar a aceitar a sua natureza missionária. Nos dois sentidos, a igreja evita o choque, a ofensa e o sofrimento provocados por um encontro missionário com o mundo. Página 67. Ainda aqui na primeira parte do livro, o autor propõe uma reflexão a respeito da teologia por uma perspectiva missional. Para ressaltar a importância de uma reflexão missional a respeito da teologia, Gorin tratará brevemente vários temas como a salvação, o evangelho, escatologia, cristologia, pneumatologia, eclesiologia, humanidade e a escritura. Já na segunda parte da obra, Gorin vai trazer para nós reflexões históricas e contemporâneas sobre a missão. Aqui, o autor procura analisar como a igreja vem realizando a sua missão em vários momentos da história. Ele faz isso partindo de alguns paradigmas da missão, como o paradigma ecumênico emergente, as tradições teológicas atuais e também a igreja global. Gorin ele destaca o fato de que a história da missão ela será contada conforme o entendimento que se tem da missão. Um entendimento da missão enquanto levar o evangelho para os povos não alcançados reduzirá a história da missão à expansão geográfica do cristianismo. Tal paradigma, porém, deve ser superado. Porque a missão é de todos os lugares, para todos os lugares. E a missão é de Deus, é obra dele. A missão da igreja consiste em participar daquilo que Deus está fazendo. Somos, como igreja, participantes na missão de Deus. Quero chamar aqui a sua atenção, um destaque que eu quero fazer nesta segunda parte do livro, é o capítulo 4, onde o autor ele discorre sobre a missão na tradição ecumênica, católica romana, ortodoxa oriental, evangélica protestante e pentecostal. Inserir aqui o pentecostalismo é algo que poucos escritores e estudiosos já fizeram. Vale muito a pena dar uma olhada nessa parte, que certamente causará aí alguns insights importantes. E a terceira parte do livro, temas atuais na missão hoje. Essa é uma parte mais longa em que o autor trabalha importantes questões atuais enfrentados pela igreja. Ele vai tratar da missão holística, contextualização, missão na cultura ocidental, religiões do mundo, missão urbana, missões interculturais. Inclusive, aqui Gorin ele retoma a antiga, velha discussão sobre evangelho e ação social. A posição dele é de que o evangelho integral assume as duas coisas, sem priorizar nenhum nem outro aspecto. O capítulo 6 sobre missão holística é sensacional. São tantas provocações que renderão, sem dúvida, um verdadeiro curso aí para a liderança da sua igreja. Enfim, toda essa terceira parte do livro é de uma riqueza que vale muito a pena. Claro que não dá num livro só para aprofundar tudo isso,
Mas certamente o livro deixa pistas que permitirão muitos caminhos de reflexão para levarmos adiante. Enfim, o livro que Gorin aqui nos apresenta oferece uma importantíssima contribuição para a reflexão a respeito da missão, também para nós aqui no Brasil. O conceito tradicional de missão como expansão geográfica ainda exerce forte influência em nosso meio. Mudanças drásticas ocorridas ao longo do século XX e também já hoje, neste século XXI, tornam cada vez mais inadequado aquele antigo paradigma. Um exemplo de mudança é que, diferentemente de como se acreditava, ou como se via lá no século XVIII, hoje a maioria dos cristãos não se encontram mais no mundo chamado de ocidental. Que igreja, que cristianismo é esse que surgiu e cresce no mundo meridional? A própria missão, em termos de envio, já não parte do mundo ocidental. Países da Ásia, da América do Sul têm se destacado como protagonistas nesse empreendimento. Fato é que, enquanto a igreja na Europa foi definhando, em outras partes do mundo ela cresceu vigorosamente. O destaque nessa expansão fica por conta daquele grupo que muitos identificam como o pentecostalismo. É nesse meio que se nota o maior crescimento, a maior expansão. É um fator marcante na história do cristianismo do século XX. O mundo ocidental, de forma geral, viu ainda outras questões que apresentaram desafio e necessidade de adaptação para a igreja, como, por exemplo, o fim das colônias, a globalização, a urbanização, problemas sociais, problemas econômicos, o crescimento populacional, o ressurgimento da religião, as mudanças culturais impostas pelas novas tecnologias, a revolução digital, nanotecnologia, o excesso de informação, o consumismo, que é um verdadeiro ídolo de nosso tempo, o relativismo, enfim, uma nova realidade diante da qual a igreja é desafiada a proclamar o evangelho. Toda essa realidade inevitavelmente fará com que a igreja precise repensar a sua compreensão e a sua prática missionária. E eu tenho que ficar por aqui, daria para nós discutirmos e falarmos muito mais sobre essa obra, e eu recomendo fortemente. São 392 páginas que valerão muito mesmo a pena. Leia, estude e compartilhe. Abraço, Deus abençoe você e seja você uma bênção.